Olá, eu me chamo Lilian Brunstein, sou terapeuta da Sway e ensino as pessoas a parar de fumar fácil e sem sofrer. Hoje eu quero falar com você sobre um aspecto pouco explorado da dependência de cigarros, mas que é um dos grandes responsáveis pelo sentimento de impotência que você sente por não conseguir parar de fumar. Como você se sente quando percebe que está sendo manipulado? Esse vídeo tem como objetivo trazer um conhecimento sobre esse aspecto extremamente danoso que é a manipulação das companhias de tabaco sobre você e o quanto isso influencia no fato de você continuar a fumar apesar de querer parar. Muitos fumantes me escrevem contando que se sentem impotentes para acabar com o vício em cigarros. Se você também se sente assim, esse vídeo é para você. Na realidade, os fumantes não são impotentes. Você não é impotente para acabar com essa dependência. E é muito importante que você saiba disso para se sentir empoderado e virar esse jogo a seu favor. Se por um lado é verdade que todo fumante é uma vítima de uma droga terrível e altamente viciante chamada nicotina, por outro é importante que ele saiba que está em seu poder acabar com essa dependência fácil. E quando eu digo fácil, eu não quero desmerecer ninguém nem diminuir a dor ou a dificuldade que você já sofreu na sua vida até aqui, se você que me assiste agora já tentou parar de fumar sem sucesso, independentemente do número de vezes que você tentou. Muito pelo contrário, se você é fumante e já tentou parar de fumar, eu sei o quanto você sofreu em vão e o quão se sentiu frustrado e de fato impotente para acabar com esse vício. Isso aconteceu, é a sua história e ninguém tem o direito de negar ou diminuir. Mas eu sei também que quando a gente está descontente com alguma coisa que importa pra gente nessa vida, não pode deixar barato, não pode se acomodar e tem de fazer tudo para mudar. Porque isso vai sangrando a gente um pouco a cada dia, vai fragilizando a gente, não só fisicamente, mas emocionalmente e até mesmo intelectualmente. E esse vício em particular impacta a gente negativamente de todas essas formas. Por isso é tão maravilhoso sair dele. Você recupera tanta coisa que nem imaginava que ia mudar e passa a viver muito melhor a sua vida. Fora que decidir mudar é o que faz a gente se sentir vivo, faz a gente sentir que está conquistando os nossos sonhos e evoluindo nessa vida. Nunca abra mão do domínio da sua vida e o cigarro rouba isso de você. Se existe uma certeza para todos nós, desde o mendigo lá da esquina até o presidente, é que a vida passa para todos nós sem dó nem piedade. O tempo não perdoa ninguém, não existem negociações com ele. Eu é que não quero envelhecer e depois ficar resmungando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. No meu caso, a pior coisa pra mim era um dia ficar com aquele eco insuportável na minha cabeça. Eu devia ter parado de fumar enquanto era tempo. Eu não. Eu decidi que isso não ia acontecer comigo e decidi fazer algo a respeito. E eu aconselho que você faça o mesmo. Se tem uma coisa que me ajuda é essa inquietação constante, esse inconformismo com a inércia da minha vida. Eu sinto essa inércia como algo muito ruim, que me engole viva, enquanto eu aceito essa condição passivamente. E eu acho realmente que para parar de fumar, você tem que usar essa dor a seu favor. Essa dor tem que te impulsionar para a mudança, não te deixar inerte. E foi isso que eu decidi fazer, mudar. Muitos fumantes só decidem parar de fumar quando a dor de continuar a fumar é maior que a dor de parar de fumar. Essa é uma frase sábia do meu diretor da Sway em Londres, e entre a década, sai década, ela permanece verdadeira e constante. O que isso quer dizer? Qual é a dor se eu continuar a fumar? A primeira coisa que vem às nossas mentes é a dor de uma doença, que é um medo que a gente sente como uma nuvem negra que paira sobre as nossas cabeças e nos acompanha onde quer que a gente vá, enquanto a gente for fumante. Se for desagradável para você ouvir sobre isso, por favor, não vá embora desse vídeo, porque eu não sou mais uma dessas que vai falar sobre as doenças causadas pelo fumo para você, muito pelo contrário. Esse buraco é bem mais fundo, como a toca do coelho de Alice no País das Maravilhas, e eu quero entrar nessa toca do coelho com você. Pode entrar sem medo nessa toca, porque eu vou fazer valer a pena para você conhecer esse outro lado do mundo da fantasia. Por mais que seja desagradável a gente pensar que vai adoecer um dia do fumo, e cada um de nós quer evitar isso a todo custo, a gente pensa que se isso acontecer com a gente para de fumar imediatamente, para a doença não avançar, certo? Errado. Por essa dependência ser principalmente de cunho psicológico, quanto mais apavorado você se sentir por qualquer razão na sua vida, a tendência é você fumar mais, não menos, porque o cigarro é seu refúgio nos momentos de angústia, incerteza e desespero. É por isso que os fumantes se queixam que fumam mais quando assistem meus vídeos, porque isso faz com que se sintam inseguros ao pensar que vão ter que abrir mão do cigarro. Você fuma mais quando assiste um vídeo sobre parar de fumar? Entendeu como é que o vício funciona? Ou seja,
Se você adoecer por causa do seu fumo, que é quando mais você vai precisar parar, mais remorso e angústia você vai sentir, e, portanto, mais agarrado ao seu fumo você vai se sentir. E isso vai dificultar mais ainda as coisas para você no momento mais sensível da sua vida. Isso vai te botar uma pressão desnecessária e vai doer mais ainda, porque é nessa hora que a sua dependência do cigarro aumenta. Sob todos os ângulos, é péssima ideia esperar adoecer do fumo para tomar a decisão de parar de fumar. E se a gente adoece por causa do fumo, isso tem várias implicações na nossa vida. Um quadro de ansiedade e estresse elevado se instalam por tudo que a doença em si já nos causa, pelo medo da dor e sofrimento por conta dessa doença, pela gente se sentir inseguro sobre quem vai suprir as necessidades da nossa família se a gente faltar a eles, principalmente se a gente for arrimo de família, seja financeiro, seja emocional, pela nossa própria fragilidade descoberta, pelo arrependimento por ter fumado sem decidir dar um basta enquanto era tempo, enfim. Muitas variáveis complexas que nos derrubam nessa hora. Nesse caso, a dor de continuar a fumar é maior que a dor de parar de fumar. Na nossa cabeça de fumante, por mais que a gente imagine que vai doer parar de fumar na porrada, ninguém em sã consciência acredita que essa dor de parar, quando ainda se está bem, se compare à dor de um câncer terminal ou a agonia de não poder respirar sem a ajuda de um aparelho que nos força o ar para os pulmões porque não tem mais capacidade de fazer isso sozinho. Eu evitava a todo custo pensar nessas coisas no tempo que eu era fumante, porque isso tudo é muito desagradável de encarar e assusta a gente, para dizer o mínimo. Obviamente que se a gente tivesse que escolher o menos pior, a gente ia escolher parar de fumar na porrada enquanto tá bem. Ok, até aqui eu falei sobre o que representa hoje a dor de continuar a fumar para você nos diferentes estágios da sua vida de fumante. Mas e a dor de parar de fumar? Lembra que eu disse que a maioria dos fumantes só decide parar de fumar quando a dor de continuar a fumar é maior que a dor de parar de fumar? Isso porque na cabeça de todo fumante, pelas suas experiências passadas ou pelas experiências dos outros fumantes que você conheceu, parar de fumar é algo que traz sofrimento e é algo praticamente impossível de ser alcançado. As próprias companhias de tabaco se encarregaram brilhantemente de transmitir essas inseguranças pra gente, passando a ideia de que é muito difícil parar de fumar. Eu mesma li isso no site da Souza Cruz há alguns anos atrás. A informação de que, como eles afirmavam, é mesmo muito difícil parar de fumar. Não sem uma grande dor, sensação de perda e sofrimento, exatamente como eles querem que se acredite e como você imagina que seja. Não sem abrir mão desse grande prazer na vida que é fumar. Não sem se sentir incompleto, sem ser capaz de curtir os bons momentos da vida sem ele e sem poder lidar com o apoio do cigarro nos momentos difíceis. E principalmente, não sem sofrer muito por tudo isso que ele representa na sua vida e pela grande perda de algo que você vai ter que abrir mão na sua vida em nome da saúde. Fora a dor de abstinência, que você acredita hoje que seja um período de tempo indefinido, miserável, pelo qual você vai ter que passar para conseguir acabar com o vício. Essa é a dor de parar de fumar que você imagina que está te esperando e vai ter de enfrentar, se você decidir parar de fumar. Isso que eu descrevi agora, é importante que você saiba que você não tem essa percepção da perda do cigarro na sua vida desse jeito à toa. Sim, ela é fruto das suas experiências passadas e das experiências compartilhadas pelos outros fumantes que sofreram tentando parar de fumar, mas principalmente, ela é fruto de uma grande lavagem cerebral que você sofreu durante toda a sua vida de fumante, até mesmo antes de começar a fumar. E quem fez essa lavagem cerebral em você? Elas mesmas, as companhias de tabaco que investem bilhões de dólares a cada ano para descobrir como funciona seu cérebro, como funciona o desejo dentro de você, as suas influências na tomada de decisões, desde a mais tenra idade, como você reage a estímulos diversos, como você se conecta às outras pessoas e às outras emoções e como são as suas reações diante de tudo na vida. De posse dessas informações valiosas, eles manipulam você desde criança para criar desejo no cigarro de forma muito sutil, sem que você perceba que está sendo submetido a uma propaganda. Isso tem nome e se chama manipulação. A manipulação, em sua essência, é uma influência exercida sobre você se aproveitando dos seus sentimentos que te leva a comprar uma ou mais ideias sem que você nem desconfie que está sendo manipulado. Eu poderia ficar falando nisso por muitos e muitos dias, porque esse é um dos meus assuntos favoritos. E eu sei como esses bandidos trabalham de forma criminosa para enjaular cada um de nós desde criança nesse vício. Eles não têm escrúpulos, não têm limite e deviam ir para a cadeia por fazer isso comigo, com você e com todos os fumantes, porque eles são responsáveis por milhões de mortes e continuam impunes.
É um genocídio no qual eles são criminosos ativos permanentes. Nós somos as vítimas. Você é vítima. E eles nem sequer se sentam mais nos bancos dos réus. A nossa sociedade foi organizada de forma que existe uma justiça em cada país, que coloca no seu devido lugar outros criminosos. Mas por essa droga chamada nicotina ser legalizada e pela propaganda ser subliminar e, portanto, muito sutil e enganosa, ela nem sempre denuncia o executor do crime. Não aos olhos destreinados da maioria das pessoas, mas ao meu olhar, ela nunca escapa. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu denuncio essa indústria imoral, que eu espero que acabe em breve. Ontem mesmo eu estava assistindo o terceiro filme da série de Bridget Jones, o bebê de Bridget Jones. Se você for homem, talvez não tenha tido a curiosidade de assistir essa trilogia, mas se for mulher, no mínimo já deve ter ouvido falar ou assistido, porque é um filme que as mulheres se identificam mais em assistir, porque fala do universo feminino, seus vazios existenciais e sentimentais. Mas independentemente de você que me assiste agora ser homem ou mulher, o que importa é que no filme, a personagem Bridget Jones, interpretada pela atriz Renée Zellweger, que vive incertezas amorosas, conversa com seu eterno amor não resolvido Mark Darcy, interpretado pelo ator Colin Firth. Os dois sempre ficam inquietos quando se encontram, porque eles têm esse amor não resolvido entre eles. Na cena, os dois estão caminhando no jardim quando tem um diálogo rápido, mas muito interessante sobre cigarros. Para quem quiser ver, isso se passa no minuto 26 do filme. Mark pede a Bridget um cigarro a ela, perguntando: "Você não teria um cigarro, teria?" Ela diz de forma bem decidida: "Não, eu larguei há 1891 dias atrás." E Mark responde com ironia: "Não que você esteja contando." Bridget estranha ele ter pedido um cigarro a ela, que pergunte a ele: "Desde quando você fuma?" E ele diz: "Eu não fumo, é que eu tenho passado por um momento tenso, talvez eu esteja nervoso." Só para você saber, essa cena foi patrocinada pela indústria do tabaco. Ai, Lilian, como é que você sabe? Porque esse diálogo destrói de forma terrível algo dentro das pessoas, tanto em fumantes quanto em não fumantes, e abre a guarda das pessoas para querer experimentar um cigarro. Ninguém mais, fora as companhias de tabaco, teria um interesse em criar um diálogo sutil como esse, que planta fortes conceitos errados na cabeça das pessoas. As companhias de tabaco pagaram muito dinheiro para plantar esse diálogo no roteiro do filme, porque esse tipo de propaganda é o melhor tipo de propaganda que eles fazem. Vejamos. Vamos destrinchar em partes todo o conceito do que a ideia desse curto diálogo representa, para você começar a ficar treinado também sobre a manipulação que sofre. Interessante que em inglês o termo que um fumante usa para dizer que parou de fumar geralmente é gave up, que significa desistir. Quase que como o similar largar de fumar em português, mas é mais forte que isso. Significa ter que abrir mão de algo que se quer ter, e largar também traz essa sutil conotação de perda. Já falar em parar de fumar é um termo mais neutro, que indica interrupção de algo, mas ainda assim, o sentimento de perda dispara na nossa mente e é difícil dissociar o afastamento do cigarro da sensação de perda de algo fundamental para a gente. Eu particularmente prefiro outro termo, que reflete a experiência verdadeira de poucos fumantes felizardos que param de fumar da forma correta, que é a libertação, que é o que você deve almejar alcançar. A sensação de acabar com algo muito ruim na sua vida, percebido como uma escravidão, e não de perda, jamais. E onde brota essa sensação indescritível e maravilhosa de liberdade, como quem acorda de um pesadelo, um renascimento, é uma outra experiência. Mas eu não quero me divagar nesse momento, e sim me atentar à cena em si. Quando Mark pede um cigarro para Bridget, o cigarro é empacotado como algo útil na cabeça das pessoas e desperta a curiosidade dos não fumantes, que é o objetivo aqui da cena. A gente pensa, por que Mark quer um cigarro se ele é não fumante? E isso acontece numa cena onde as inseguranças amorosas de Mark são expostas e onde ele atravessa um período desafiador na vida dele. Ou seja, a ideia que um cigarro possa ser de alguma maneira um apoio para a vida num eventual momento difícil é plantada na mente do público não fumante e reforçada na mente do público fumante, que já acredita nisso em si. Percebe como a associação deturpada que o cigarro possa ser um apoio para você é criada e reforçada na sua mente? Quantas milhares e milhares de vezes você já viu na sua vida essa cena? Em momentos de dificuldade e tensão, o personagem do filme acende um cigarro para se acalmar, para tomar coragem na tomada de decisões, para se sentir menos solitário, para se sentir menos inseguro, menos ansioso, para fazer uma pausa e desestressar, e por aí vai. E os personagens das nossas vidas, isso é, os fumantes ao seu redor, fazem o mesmo. Você constata desde a mais tenra idade que quando os adultos acendem um cigarro, esse cigarro ajuda eles a passar por esses momentos e realmente é um apoio para a vida.
Isso é um reforço para a repetição de um comportamento, o ato de fumar, e é um reforço do nosso sistema de crenças sobre o que o cigarro representa nas nossas vidas. As companhias de tabaco navegam com muita eficácia nesse sistema de reforço das nossas crenças. Percebe como uma única frase de poucas palavras colocada sutilmente no momento certo de um filme tem a capacidade assustadora de ser um catalisador dos efeitos destrutivos que ele tem sobre você? Isso, repetido milhares e milhares de vezes ao longo de anos de forma sutil, vai criando o seu sistema de valores, que na sua cabeça hoje se acredita que é imutável e difícil de destruir. Não é. É muito fácil derrubar isso tudo através do conhecimento correto. E o conhecimento correto te ajuda a desassociar isso tudo do cigarro. É como ficar encantada com uma mágica e ficar pensando, uau, como é que ele fez isso? E de repente, a mágica é revelada a você e você diz, agora eu entendi o truque. O truque perde a graça quando é revelado diante dos seus olhos. Só o olhar treinado de um mágico pode enxergar através do truque. E só um mágico para revelar a sua mágica ou a mágica dos outros mágicos. Eu conheço a mágica da indústria do tabaco. Eu posso revelá-la para você e para isso eu uso as lentes do mesmo método Sway que me salvou um dia dessa escravidão. Seguindo no diálogo da cena, o fato de Bridget mencionar que largou o cigarro exatos 1891 dias atrás tem um significado profundo aqui. Revela duas coisas. 1. A obsessão por algo. E 2. A incerteza do sucesso. Entenda que quando você conquista alguma coisa na sua vida, você fica feliz e parte para novas conquistas, meio que deixando aquilo no passado como algo resolvido. Aquela conquista passa a ser parte do passado. Como, por exemplo, quando você estuda para entrar numa faculdade ou passa num exame de direção, você fica ansioso, querendo passar, sem saber se está preparado o suficiente para isso, se vai dar certo para você, o que é super normal. E quando você faz o exame, fica ansioso esperando pelo resultado, querendo saber se deu certo depois. Aí quando sai o resultado, você vê que você passa, vem aquela satisfação, não vem? Consegui, pronto. Passei na faculdade ou vou ter minha carteira de habilitação, qualquer coisa desse gênero. Pronto, é passado. Você já sabe o resultado, já tem certeza dele. Aí você toca a sua vida e parte em busca de novas conquistas. Quando Bridget diz que parou de fumar exatos 1891 dias atrás, isso definitivamente não é para ela um passado resolvido. Tanto que ela conta obsessivamente seus dias, não como uma coisa resolvida na vida dela, e sim como um fardo que ela carrega e se sente insegura, e sobre o qual acrescenta um dia de cada vez, nessa contagem interminável para descobrir quando enfim ela vai se sentir livre e resolvida. É como aquela placa nas empresas, estamos a 347 dias sem acidentes, e você fica pensando, quando é que esse placar vai zerar de novo e recomeçar a contagem? Essa obsessão de Bridget com a contagem do tempo implica na segunda coisa que eu descrevi, a espera e a incerteza do sucesso. Não é à toa que quando Mark Darcy ouve ela falar que largou há 1891 dias atrás, ironicamente diz, não que você esteja contando os dias. Entenda o que isso envolve aqui. Quando sai o resultado de alguém que entrou na faculdade ou de que passou no exame de direção, e esses são só alguns exemplos, você vê seu nome estampado ali, você sabe que passou, acabou a dúvida. Você não repete para si mesmo ou para os outros, eu fiz o exame de direção há 1891 dias atrás, porque isso já não está mais no seu radar e não faz mais sentido. Dirigir agora é algo cotidiano para você. O exame agora é algo irrelevante e resolvido na sua mente. A contagem traz em si um conceito muito perverso que a indústria do tabaco adora plantar nas nossas mentes. O conceito de que o cigarro é um grande apoio para as nossas vidas e que se as coisas piorarem, ele pode ser como uma muleta, uma tábua de salvação no momento de dor, de tristeza ou em meio a um grande desafio. E você vai precisar dele. Você vai se sentir miserável sem ele e vai sentir falta dele o resto da sua vida. Essa indústria planta isso na cabeça dos fumantes e planta também essa ideia da utilidade do cigarro na cabeça dos não fumantes. Planta na cabeça dos fumantes para reforçar um comportamento, uma dependência já existente, e planta na cabeça dos não fumantes para despertar curiosidade e incentivar o consumo inicial, porque todos nós, fumantes e não fumantes, enfrentamos momentos difíceis ou desafiadores nas nossas vidas. E eles, os fabricantes de tabaco e os seus cigarros, estarão lá por nós quando precisarmos de um apoio nas nossas vidas, como um predador que estuda sua vítima à distância, aguardando o momento certo de dar o bote na vítima. Uma vez fisgados, um grande apego crescente opera dentro de cada fumante. E é por isso que a maioria dos fumantes para de fumar errado, como a personagem Bridget Jones, contando cada dia, esperando ansiosamente nunca mais colocar na boca o objeto que mais deseja ansiosamente colocar na boca. Uma contradição muito doida, né?
É um conflito não resolvido, exatamente como demonstrado pela fala de Bridget, ao citar os 1891 dias superados. Não houve uma ruptura saudável com a interrupção do consumo de cigarros. Houve uma pausa que o ex-fumante reza para que dê certo. Ele não diz, eu me libertei, ele diz, parei de fumar X dias. Não é de se estranhar que a maioria volte a fumar num momento desafiador das suas vidas. Não é de se estranhar que um adulto que aparentemente não se viciou quando jovem possa de repente começar a fumar. Nunca é do nada, nunca é de besta, como muitos dizem. E cada diálogo é moldado de acordo com o público, o sexo e a faixa etária que eles desejam alcançar. É de arrepiar. Eles sabem falar com adolescentes, com mulheres solitárias e inseguras na faixa dos 20, 30, 40, 50 anos. E sabem falar com meninos e homens que buscam no cigarro um refúgio e um apoio. Sabem falar com crianças, colocando os personagens certeiros nos desenhos animados e nos videogames fumando, para gerar nas crianças a ideia de que se fumarem vão pertencer ao grupinho, parecer adultos, seguro de si, legais fazendo isso. E se você acha que eu estou exagerando, se lembre da idade que você começou a fumar e a idade dos fumantes que você conhece que começaram a fumar. E como basta só um cigarro para viciar, uma vez o veneno tendo sido implantado no corpo da vítima através da curiosidade de experimentar, a pescaria termina quando cada um de nós é fisgado por essa isca. Tal qual como um peixe ingênuo a ser fisgado pelo anzol, a gente vai na direção da isca que acredita que precisa e a gente é tirado do nosso ambiente natural, de onde a gente nunca deveria ter saído. Todos nós conhecemos o destino de cada peixe quando isso acontece, não é mesmo? O arrependimento do peixe não conserta o seu erro ingênuo. E ele não pode contar com a sorte de alguém ser bonzinho e devolver ele ao mar enquanto ele ainda respira. Chances são que isso não vai acontecer. Mas a boa notícia é que para você isso tem conserto. Sim, é possível tirar essa isca da sua boca com facilidade e devolver a você ao seu ambiente natural de onde você nunca deveria ter saído. Esse é o meu trabalho, remover esse anzol preso em você, te ajudando a conquistar essa liberdade perdida. Quando eu faço essa decupagem da cena de um filme de poucos segundos, explicando em detalhes a você o que está por detrás de cada palavra, cada intenção de um personagem num filme e o efeito devastador que isso tem em você, sobre o seu sistema de valores e as suas crenças, saiba que isso é só uma gotinha num oceano de manipulação ao qual você foi submetida até hoje. Quando a personagem Bridget Jones estranha Mark, que ela sabe ser um não fumante a vida toda, quando ela estranha ele pedir um cigarro a ela pergunta a ele, desde quando você fuma? E a resposta de Mark nada mais nada menos do que a cereja do bolo dessa cena. Se você se recorda da resposta dele, talvez tenha esquecido, mas eu não. Foi a seguinte, eu não fumo, é que eu tenho passado por um momento tenso, talvez eu esteja nervoso. Bingo! É aqui que a pescaria termina, o peixe pegou a isca. O peixe, no caso, só para deixar bem claro, somos todos nós, o peixe que morre pela boca, a audiência que eles queriam e conseguiram manipular. Quando um não fumante desabafa, dizendo que está passando por um momento tenso, de nervosismo, essa pessoa está em busca de um apoio para superar esse momento, certo? Qual o melhor apoio que um cigarro? As companhias de tabaco acabaram de apresentar essa solução a você numa bandeja de prata. Fume e você vai poder enfrentar esse momento. Fume e você vai se sentir menos tenso, menos nervoso, mais calmo. Fume e você vai se sentir menos solitário. Fume e você terá um apoio extra na sua vida. Esse é exatamente o tipo de imagem que eles querem que você tenha do cigarro. Você, que é fumante, já tem isso mais que reforçado dentro de você. E por incrível que pareça, muitos não fumantes também têm. Mesmo não fumando, muitas pessoas acreditam que apesar dos malefícios do fumo, que todo mundo conhece, ainda assim eles acreditam que o cigarro possa ser uma ferramenta de apoio emocional nessas horas, uma válvula de escape. É isso que é o vício. Ele nasce antes da gente colocar o primeiro cigarro das nossas vidas na boca. A gente é fisgado primeiro mentalmente. O anzol físico aparecer na nossa boca, o cigarro, é mera consequência disso. Qualquer não fumante que assistir essa cena vai ficar marcado sutilmente com esse conceito e se tornar uma vítima potencial para o vício num momento de fragilidade no futuro. Você percebe quanta profundidade a gente pode tirar de um diálogo de poucos segundos de uma cena? Infelizmente, a indústria do tabaco faz miséria em Hollywood há muitas e muitas décadas impunemente. O diálogo vai ser esquecido quando as pessoas saírem do cinema. Mas a ideia, uma vez implantada nas mentes desavisadas, pode perfeitamente fazer um adulto não fumante ser fisgado no momento de fragilidade na vida dele, onde ele experimenta só um cigarro para afogar as mágoas, acha ele horrível, tosse, fica tonto e ainda assim
começa o mesmo processo de reforçar na sua mente que precisa fumar, induzido pelo vício físico, por causa da grande lavagem cerebral e manipulação que as companhias de tabaco fazem com cada um de nós. Eles sabem explorar os nossos pontos fracos como ninguém, são mestres nisso. E quanto mais gente expor esse crime que eles cometem, melhor, para evitar que mais gente caia na armadilha deles. O problema é que parece que só os terapeutas da Sway se importam com isso hoje em dia. A gente não vê o tema da exploração ao qual você foi submetido desde criança pelas companhias de tabaco escancarado na mídia como deveria. É uma pena que a mídia dê espaço a tantas coisas superficiais ou só com o que tem a ver com os interesses financeiros deles. A indústria do tabaco tem rios de dinheiro para jogar nessa mídia. E se eles jogam, é por uma só razão. Arrecadam muito mais com o resultado desse investimento. Cada centavo de lucro que eles têm em cada maço que você compra serve para fisgar mais crianças que como você foram fisgados um dia. E se te interessa saber se isso faz alguma diferença para você, ao parar de fumar, além de todos os benefícios na sua vida, você vai estar contribuindo para salvar mais e mais crianças dessa manipulação e desse destino triste que aguarda todos os fumantes, porque vai parar de alimentar o cofre deles. E quanto menos gente fumar, menos exemplos ruins as pessoas vão ter sobre toda essa representação deturpada do fumo na nossa sociedade. No fundo, é uma espiral. Pensa numa espiral onde a bolinha percorre um trajeto. As companhias de tabaco tentam te empurrar cada vez mais para baixo com a grande lavagem cerebral e a manipulação delas. O meu trabalho é reverter esse destino e te puxar para cima para te tirar disso. Não te manipulando, mas fazendo uma contra-lavagem cerebral, destruindo a lavagem cerebral que um dia foi implantada dentro de você, na sua mente, expondo a mentira deles diante dos seus próprios olhos. Fumar é a maior mentira na qual um dia você já acreditou. E no dia que você parar de acreditar nessa mentira, esse vai ser o dia da sua libertação. Obrigado por ter chegado até aqui. Isso significa que a sua liberdade é importante para você e que você tem grandes chances de se curar.